Saudações a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, paz e bem. Estou eu aqui de volta, Padre Alexandre, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, também mestre de cerimônias da Diocese de São José do Rio Preto, assessor diocesano de liturgia, professor de liturgia do seminário Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus, no curso de Teologia. Nós vamos hoje estudar sobre liturgia eucarística e ritos finais. É a terceira e última parte da formação litúrgica sobre a celebração eucarística, né? Sobre a Santa Missa. Inês Jimenez, boa noite. Deus te abençoe. Bem-vinda, nossa coordenadora da Pastoral Familiar da Paróquia São Francisco de Assis. Vocês podem interagindo também nesta live. Eu nem sempre vejo todos os comentários agora, na hora, né? Durante a transmissão. Mas também é uma forma de participar, isso é importante, né? Espero que todos vocês estejam gostando de nossa formação litúrgica em meio a esse lockdown, né? Aqui em São José do Rio Preto, para combatermos o novo coronavírus. Vamos aguardando as pessoas entrarem, então, na nossa live pela página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis. Depois, nossas formações serão postadas no YouTube de nossa paróquia também, tá bom? Paróquia São Francisco de Assis. Os agentes da PASCOM, Pastoral da Comunicação de nossa paróquia, já estão se empenhando para poder salvar também esta live, este vídeo, no YouTube de nossa paróquia, né? Aproveito para agradecer a todos aqueles que deram like, se inscreveram. São mais de 1000 inscrições no YouTube da Paróquia São Francisco de Assis. Que bom, louvado seja Deus. Depois também essa live fica gravada no Facebook da Paróquia São Francisco. E aí as pessoas podem retomar, né? Podem anotar tudo aquilo que nós refletirmos, estudarmos aqui hoje, está certo? No sábado, depois de amanhã, nós iniciaremos uma nova etapa de formação litúrgica sobre a Semana Santa. E iniciaremos acerca do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Domingo de Ramos é o início da Semana Santa e que vamos celebrar agora no próximo domingo, dia 27 de março de 2021. Vocês poderão então acompanhar no sábado, às 10 horas da manhã, nossa formação litúrgica acerca do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ficará também gravada, salva, né? Na página do Facebook de nossa paróquia e também no YouTube da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Vamos iniciar então nossa formação, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, para que ele possa nos iluminar e fazer entender as coisas de Deus e da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, dia 25 de março de 2021, celebramos também a solenidade da Anunciação do Senhor. Por isso, saudemos Nossa Senhora da Anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. São José, rogai por nós e por nossas famílias. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quero acolher a Larissa Rossigali, bem-vinda. Também a Silvia Rossini, da Capela São Brás, Deus te abençoe, boa noite. Estela Nunes, boa noite. Nicole Caroline, bem-vinda. Dora Bernal, lá da paróquia da Catedral de São José, bem-vinda, querida. Foi minha aluna no curso de Teologia, no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração Jesus, das disciplinas de Teologia Litúrgica e Teologia Sacramental. Estela Nunes, boa noite, Deus te abençoe. Pedro Paulo dos Santos, Sueli Bernardo, esposa do diácono Léo, bem-vindos. Adriana Castelli, boa noite, querida, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Professora Mariângela, lá de Palestina, paróquia São João Batista, nós lecionamos juntos, né? Ela, língua portuguesa, e eu, filosofia, na Escola Estadual Francisco Marques Pinto, em Nova Granada. Que bom vê-la aí junto de nós. Deus te abençoe, Mariângela. Vera Jimenez, nossa coordenadora da Pastoral Litúrgica, boa noite, bem-vinda. Vera Martins. Solange Borges, coordenadora da catequese de nossa paróquia, bem-vindas. Lourdes Silva, Marilene Santa Rosa Tomé, também da Capela São Brás. Margarete Perelli, Zilda Soleman, Vanessa Pereira, Diácono Juvencio, Shirley Brito, do Grupo de Oração Obra Nova, Márcia Camargo, sejam bem-vindos. Silvio Sanches, boa noite, nosso coordenador do Conselho Paroquial Administrativo e Econômico da paróquia, também ministro ordinário da Eucaristia. Bem-vindo, Silvio. João Victor Passetti Rocha, bem-vindo. Que alegria estarmos juntos, João Victor. É seminarista, que bom, do primeiro ano de Teologia, da Diocese de Catanduva, né, João Victor? Meu aluno de Introdução à Liturgia, que bom. Marli Aparecida da Silva, Isabela Gonçalves, sejam bem-vindas. Betinha de Paula, boa noite, Deus te abençoe, bem-vinda. Muito obrigado pela presença de todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Então, iniciemos nossa formação, estudando e falando um pouco sobre a liturgia eucarística. Eu estava dizendo a vocês que a Santa Missa ela é subdividida em duas porções celebrativas, ou também chamadas de pilares estruturais da missa ou da celebração eucarística. Uma é a liturgia da palavra, sobre a qual nós falamos e estudamos, né, nos dois últimos encontros que tivemos, ritos iniciais e liturgia da palavra, né? E o segundo pilar estrutural, ou segunda porção celebrativa, é a liturgia eucarística, dentro da qual temos também os diversos outros ritos, né? Também o rito final, ou os ritos finais, sobre eles aqui, neste momento de formação. E eu gostaria, assim, de ilustrar para vocês e fundamentar biblicamente sobre a liturgia eucarística, a partir ainda do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Entrou então para ficar com eles. Então vejam, eu havia dito no nosso primeiro encontro sobre os ritos iniciais, principalmente lá na saudação, vocês se lembram? Que é o elemento de sustentação dos ritos iniciais a partir da reunião litúrgica, né? Que quando nós recebemos uma pessoa que vai nos visitar em casa e nós a convidamos para adentrar lá para o fundo, né, no rumo da cozinha, quer dizer que nós acolhemos essa pessoa do fundo do coração e no nosso íntimo, nas nossas entranhas familiares, certo?
Então, com intimidade, com amizade profunda, já consideramos essa pessoa como membro da nossa família, né? Pela amizade. Se nós recebemos a pessoa lá dentro de nossas casas, mas ainda, né, lá na sala de estar, né, ou na sala de recepção, quer dizer, ainda nós temos algumas restrições, né, com essa pessoa, não temos ainda intimidade, certo? Então, olhem só com relação ao que lá na liturgia eucarística eu coloquei para nós como fundamentação bíblica. Ela é a partir do episódio dos discípulos de Emaús, e lá fala que Jesus entrou então para ficar com seus discípulos. Significa adentrou com intimidade na casa, né, onde estavam hospedados ou onde ficaram, né, os discípulos de Emaús. Está certo? Olá, Maria Creuza, boa noite, bem-vinda. Dina Ginásio, né? Isso, bem-vinda. Mercedes Tozeto também. Vamos lá. A liturgia eucarística, meu povo, é composta de ritos. Quais são esses ritos? Primeiro, a preparação das oferendas, ou a apresentação das oferendas. Vejam, não é ofertório. Muitas vezes nós chamamos este momento da missa de ofertório, mas não é adequado chamá-lo de ofertório. Por quê? Mais para frente nós vamos ver aonde de fato se situa o ofertório dentro da missa. Neste momento é a preparação das oferendas. Este é o nome adequado para este momento da missa. Correto? O segundo rito é a oração eucarística, que também é chamada de prece eucarística. E a prece eucarística, oração eucarística, também é chamada de oração eucológica maior. Compreendem? Oração eucológica maior. Depois, os ritos da comunhão. E os ritos da comunhão são compostos do Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso, gesto de paz, fração do pão e o rito da comunhão. Certo? Então, nós lembramos 3 ritos, principalmente a partir de agora, porque os ritos finais nós vamos estudar mais para frente um pouquinho, ainda neste encontro, né? Preparação das oferendas, a oração eucarística, ritos de comunhão, tá bom? E os ritos de comunhão são compostos pela oração do Pai Nosso, né? Gesto de paz, fração do pão e comunhão. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. Passemos mais adiante. Nesse momento da liturgia eucarística, após as preces ou a oração da Assembleia, né? Que é o momento de transição entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, toda a comunidade ali em reunião litúrgica, já de coração aquecido pelo encontro com o Verbo ressuscitado no rito da palavra, agora caminha para um contato real e atual com Cristo no pão e no vinho. Não é que o contato não seja real e atual no rito da palavra. Claro que não é assim, de fato, né? Mas no pão e no vinho é na liturgia eucarística. Ok? Na procissão das oferendas, ali no momento da preparação das mesmas, ou seja, das oferendas, com o pão e o vinho, são trazidos pelos fiéis até o presbitério, não é até o altar. Quem prepara no altar, que é a mesa, na verdade é o diácono, e na ausência dele é o presbítero, e na ausência do presbítero, o bispo, certo? Mas na procissão das oferendas até o presbitério, aonde está o altar, a mesa do altar, né, com o pão e o vinho, trazidos pelos fiéis, juntamente, se for o caso, com outros dons, pode ser, né, para a comunidade, para os pobres, que de fato aí se constitui pela coleta, que é, né, para a comunidade, para os pobres. Então nós levamos o pão e o vinho para as oferendas, para eles se transubstanciarem
no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Ana Silveira, também saúdo você, seja bem-vinda. Boa noite. E ali acontece então a preparação do altar, que é, na verdade, um gesto ritual que se faz com elegância e dignidade. Como já disse para vocês, quem faz este gesto ritual é o diácono. Na ausência dele é o padre, e na ausência do padre é o bispo, certo? Na Santa Missa. Lembrando que o ministro ordinário da missa é o padre ou o bispo. O diácono não pode presidir a celebração eucarística, certo? Apenas o padre ou o bispo, certo? Então, no momento da preparação do altar, existe ali, ou exige neste gesto ritual, uma determinada elegância e dignidade. Não se chega ali e se faz assim, como se fosse, né, lá com... nós vamos abrir, né, o corporal, por exemplo. Vejam só, né, aqui é um paninho de limpar o meu notebook, né? Mas a gente abre e muitos ministros fazem assim, né? Como se fosse um lençol ou um pano de prato. Gente, não é. Se faz com dignidade e elegância, se coloca no altar, né? Se abre. Na hora de fechar também não pode fazer assim, porque de repente está contido com partículas do corpo de Cristo, né? Então tem que haver elegância e dignidade. Está certo? Isso é importante nós gravarmos. O mais importante é o que acontece sobre o altar. E o que deve estar em destaque é o que está sobre o altar. As espécies do pão e do vinho. Certo? Sem os quais não pode haver missa. Para o sacramento da Eucaristia, a matéria são o pão e o vinho, sem os quais, ou sem essa matéria, não pode haver a missa, ok? Então, o mais importante é o que acontece sobre o altar, e ali, naquele momento, a terra e o céu unem-se na apresentação da oferenda pascal. Alegria e dor encontram-se na esperança da redenção. Certo? A prece eucarística, que também é chamada de oração eucarística, né? Abrange a parte central da missa, o coração da missa. Não é a parte mais importante, certo? Se nós olharmos aí na anatomia do corpo, o coração não é a parte mais importante, mas ele tem a sua importância, ele tem a sua função. E é uma função central. Então, o coração da missa é a prece eucarística, ou chamada de oração eucológica maior, ou de oração eucarística, certo? Olá, Fran Ramalho, boa noite. Que bom estar assistindo com seu esposo. Bem-vindos, paz e bem. Deus abençoe vocês. E a oração eucarística, ou a prece eucarística, ela vai desde o prefácio, né? Até a glorificação de Deus Pai. Quando é que acontece a glorificação de Deus Pai? Na doxologia final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Né? Então, esta é a doxologia final, e que encerra a oração eucarística, ou a prece eucarística, ou a doxologia final, correto? Olá, Rita de Cássia Santos, lá da Capela Nossa Senhora do Carmo, seja bem-vinda, querida, saudade aí de você, tá bom? Grande beijo. A prece eucarística, ou oração eucarística, ela é composta do diálogo inicial, do prefácio, do Sanctus e da grande prece. Então, destes 4 pontos, certo? Qual é o diálogo inicial? Onde é que nós vemos o diálogo inicial dentro da missa? Boa noite, Lisete Novelli, bem-vinda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus,
é nosso dever e nossa salvação. Então esse é o diálogo inicial da oração eucarística. Após ele vem o prefácio. Na verdade, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, é bom e justo louvar-vos e bendizer-vos. Então este é o prefácio, que vai até o Sanctus, ou santo, que pode ser cantado, ou dito, ou recitado. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, certo? E aí vem a grande prece. Que é a grande prece? A grande prece é tudo que é composto até a doxologia final. A grande prece é composta de primeira invocação do Espírito Santo, que a gente chama de primeira epiclese, certo? Então é a primeira invocação do Espírito Santo. Ali também acontece a imposição das mãos, né, do sacerdote, seja ele padre ou bispo, certo? Logo depois vem a narração da instituição da Eucaristia, certo? Depois, sem a qual também não pode haver Santa Missa, né? A narração da instituição, que é a fórmula, né? Ou a forma do sacramento da Eucaristia. Depois o memorial, certo? A oblação, a oferta, e é aí que se traduz no verdadeiro ofertório dentro da missa, né? É na oblação. Depois, a segunda invocação do Espírito Santo, que também é chamada de segunda epiclese, certo? Boa noite, Madalena Benedita Ixi, bem-vinda. Depois, as intercessões, né? E a doxologia final, encerrada pelo Amém, que deve ser de preferência cantado com solenidade, principalmente nos domingos e solenidades da igreja. Tá certo? Célia Pinheiro, boa noite, bem-vinda. Então vamos analisar item por item que constitui a grande prece da oração eucarística. A primeira invocação do Espírito Santo, que também é chamada de primeira epiclese. Ela acontece sobre o pão e o vinho, portanto, sobre as oferendas, né, que são apresentadas ali, né, pelos fiéis, tá certo? Transformando ou transubstanciando os dons ofertados, o pão e o vinho, em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Depois, o ministro ordenado e o ordinário da Eucaristia, seja presbítero, né, que é o padre, ou o bispo, dirige-se ao Pai. Então sempre a oração eucarística é dirigida ao Pai, tá bom? Que envia o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, transformando-os no corpo e sangue de Jesus Cristo. Atenção na imposição das mãos. Deve ali ocorrer a imposição das mãos do sacerdote, seja ele padre ou bispo, tá certo? Então faz parte mesmo da imposição das mãos. Eu estou pegando aqui o celular para poder apresentar para vocês um exemplo de primeira invocação do Espírito Santo, o epiclese, na oração eucarística segunda, por exemplo, tá? É depois do santo, quando o padre ou o bispo reza assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Aí, o padre ou o bispo, presidente da celebração, impõe as mãos sobre as oferendas do pão e do vinho, sobre o altar, né? E ele diz assim: santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, e faz o sinal da cruz, né? O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, esse momento é a primeira epiclese, ou primeira invocação do Espírito Santo sobre as oferendas. Certo? Depois, nós temos a narrativa da instituição da Eucaristia. Né? Depois que o povo aclama: santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estou pegando a oração eucarística segunda, porque ela é mais popular, né?
mais conhecido por todos, certo? Como exemplo, evoca-se um momento histórico passado que vem iluminar e revelar o pleno sentido do momento presente. A gente chama isso de memorial, que é trazer presente, certo? Aquilo que ocorreu há mais de 2021 anos atrás, que ocorreu na última ceia, inclusive, tá? Quando o sacerdote diz assim, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tanto que no missal romano está em letras garrafais maiúsculas, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então este é o primeiro momento da narrativa da instituição da Eucaristia. Ele deve ser pronunciado pelo padre ou pelo bispo que preside a Santa Missa, que é a fórmula do sacramento. E continua, hein, gente? Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, também está em letras garrafais maiúsculas no missal romano, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Também faz parte da narrativa da instituição da Eucaristia e é fórmula do sacramento da Eucaristia, tá certo? Sem a qual não pode haver missa, tá bom? Este é o momento em que Jesus aceita o sofrimento da morte na cruz. Jesus reúne-se para a ceia com os discípulos. Jesus toma o pão e dá graças ao Pai. Jesus toma também, o cálice, agradece ao Pai e entrega aos seus discípulos para que todos comam e bebam, tá? Evoca-se aí neste momento o mistério da nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Lindo isso, né? E muito mais lindo ainda quando se vive o que se celebra, né? Olá, Célia Pinheiro, olá, Neuza Justo, bem-vindos, bem-vindas, Deus abençoe vocês. Aí eu gostaria então de salientar para vocês a respeito da liturgia enquanto salvação na história, e eu havia dito para vocês sobre o significado do memorial, do trazer presente, né? Como que a gente pode dizer? Atualizar, para a atualização daquilo que ocorreu há mais de 2021 anos atrás, né? Então nós temos 3 verbos gregos importantes para entender a liturgia como salvação na história. Não se assustem, tá bom? Às vezes vocês não têm familiaridade a respeito destes verbos. O kairoi, né, que a gente chama de tempos oportunos e favoráveis, que é o kairótico. O ephapax, que significa de uma vez para sempre. E o rosax, que significa cada vez que, quantas vezes for preciso. Bom, no kairoi, que é um tempo oportuno, ocorreu que Deus se manifestou à humanidade através de Jesus Cristo, seu Filho único, unigênito, nosso Salvador, certo? Este kairoi é ephapax, aconteceu em determinado momento histórico, lá naquele momento no calendário judaico. Tudo bem? A gente chama esse momento de ephapax. Hoje, dia 25 de março de 2021, não deixa de ser um ephapax, tá bom? Um acontecimento. Está ocorrendo uma formação litúrgica pelo Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, pelo seu pároco, Padre Alexandre, né? É um ephapax, tá? Então, esse ephapax ocorreu há mais de 2021 anos atrás, certo? Através da última ceia, por exemplo. Com o rosax, o verbo rosax, nós atualizamos o ephapax que ocorreu no kairoi, certo? Cada vez que, quantas vezes for preciso. E o rosax ocorre várias vezes, porque nós somos limitados
pelo tempo. Nós somos temporais e também espaciais. A celebração litúrgica, especialmente a Eucaristia, ela ocorre em um determinado tempo, tá certo? Meu celular quase caiu para o chão. Então, ocorre em um determinado tempo, certo? No aqui e agora, neste local. E neste aqui e agora, neste local, nós, pelo memorial litúrgico, atualizamos o Efápax, que ocorreu também no Cairoí. Compreenderam o que eu estou explicando para vocês agora? Então, nós nos utilizamos destes 3 verbos gregos para entender a liturgia como salvação na história. A gente chama de santificação do tempo. Inclusive, é também uma disciplina dentro da faculdade do bacharel em teologia, né? Liturgia 2, no 2º ano de teologia, que também sou docente aí na Faculdade de Teologia do Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus de São José do Rio Preto, tá certo? E Jesus então conclui, né, a narrativa da instituição da Eucaristia com o façam isto em memória de mim. Nós damos continuidade a esta ordem de Jesus pela Santa Missa. Estamos fazendo a Santa Missa em memória dele. Olha só, nós obedecemos a sua ordem, né? Fazendo a memória da última ceia no momento presente, que nós chamamos de rosax, certo? Que é o verbo grego, né, que nos auxilia a compreendermos a liturgia como salvação na história, dentro da nossa realidade de vida, no aqui e agora, neste local, né? Nos tornamos participantes, olha o que a liturgia nos proporciona, nos tornamos participantes pela ação simbólica ritual, sobre a qual nós já falamos aqui nessa formação, da ceia de Jesus, ou da última ceia, da ceia sagrada de Jesus, certo? Que lindo isso, gente! Que riqueza que nós temos na Igreja Católica. Olá, Bete Barbosa, da Paróquia Imaculada Conceição, aqui do Parque Estoril, nossa vizinha. Bem-vinda, querida irmã da Cecília, Deus te abençoe. Então, meu povo, em cada missa, participamos da ação libertadora do Senhor Jesus, atualizada pela ação memorial, simbólica, ritual, para o nosso tempo, no nosso atual. Ação libertadora que se realiza por nossa vida eucarística. E nós somos chamados a nos eucaristizar, a tornar a nossa vida com uma vida eucarística. É lindo isso. Nós temos a oportunidade de fazer a nossa ascese cristã pelas celebrações litúrgicas, principalmente pela Santa Missa. Nós aprimorarmos nossa espiritualidade. Muito lindo isso, né? Enriquecedor para nós. Nós podemos falar de narrativa da instituição ou consagração. Muitas vezes nós falamos de consagração, né? Mas o correto dentro da teologia litúrgica é narrativa da instituição. Narrativa da instituição. Olá, Túlio Fantoni, da Paróquia São Benedito de Nova Granada. Saudação, bem-vindo, Túlio. Deus te abençoe. Um abraço aí para os paroquianos da Paróquia São Benedito de Nova Granada. Então, gente, não é correto nós chamarmos de consagração, tá? Não deixa de ser, mas o adequado é narrativa da instituição, certo? Olá, Niele Aires, nossa catequista aqui da Paróquia São Francisco. Seja bem-vindo. Por quê? Porque toda prece eucarística ou oração eucarística é uma narrativa que nos coloca em sintonia com o mistério pascal de Cristo, que é o centro de toda a Santa Missa ou da celebração eucarística, certo? Nos coloca em sintonia com o MPC, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, correto? E nesse momento, fazemos a memória de sua entrega para a salvação da humanidade. Nós renovamos, atualizamos, trazemos presente, olha só, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo
para a salvação da humanidade. Por isso a Santa Missa, ela é um sacrifício, o derramamento do sangue puríssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz a salvação. Temos aí as espécies do pão e do vinho, que nós chamamos de eucaristizados. Até agora há pouco nós chamamos de transformados, mas o correto não é que deixa de ser, mas o adequado mesmo em termos de teologia litúrgica é pão e vinho eucaristizados. Até Ione Buist nos fala sobre isso, né? Uma monja doutora em liturgia, uma das primeiras doutoras em liturgia aqui no Brasil, ela nos fala sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? A sua literatura aqui, encontrei, que nos fala sobre essa questão, né? Fiz vários cursos com ela de extensão universitária. Neste livro aqui, ó, A Missa, Memória de Jesus no Coração da Vida, de Ione Buist, né? Ela é doutora em liturgia e nos fala sobre a questão das espécies do pão e do vinho eucaristizados, ou seja, sacramentados. O José Adalzábal, um liturgista assim, riquíssimo em teoria para nós, na prática também, no seu livro da editora Vozes, a Eucaristia, nos fala pão e vinho sacramentados. O Taborda também nos fala sobre isso, mas ele usa mais eucaristizados aqui no Memorial da Páscoa do Senhor, tá? Da Loyola. E não transformados em carne e sangue, mas eucaristizados, sacramentados. Ok? No momento em que o sacerdote, seja presbítero ou bispo, diz, eis o mistério da fé, e nós respondemos, por exemplo, na oração eucarística segunda, né, dentre outras preces eucarísticas do missal romano, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Maranatá, né? Vinde, Senhor Jesus. Então, cada vez que participamos da Eucaristia, que é a ceia do Senhor, além de ser o sacrifício, né? É a ceia do Senhor, estabelece-se uma comum união, uma comunhão, junção de duas palavras, né? No seu mais profundo significado. Comum união, o mesmo compromisso, a mesma alegria no anúncio da vitória de Jesus, esperança da nossa libertação. Ainda insisto aqui no significado do memorial, termo técnico e muito significante para a nossa teologia litúrgica. E aí, vejam só, depois da doxologia final, esse amém que eu disse que a gente deve aclamar e cantar com solenidade, Santo Agostinho, né, famoso dentro da patrística da igreja, compara o amém com a nossa assinatura num documento. Olha o que o Santo Agostinho diz. Quando se escreve um documento, o texto não tem valor enquanto não tiver assinatura. É verdade, inclusive hoje na atualidade, a gente até tem que reconhecer firma em cartório, né? Então o amém é a assinatura da Assembleia, a oração proclamada por aquele que a preside. Olha, vou repetir para vocês o que Santo Agostinho diz para nós, né? O amém é a assinatura da Assembleia, a oração proclamada por aquele que a preside. É ela quem convida, ou aliás, é ela quem convalida a oração eucarística. É este amém da doxologia. Quem assina é o povo sacerdotal a partir do batismo, né? Pelo batismo, todo o povo sacerdotal se torna povo sacerdotal e assina. A oração eucarística não é do padre que preside, prestem atenção, mas é a oração que ele faz em nome da Assembleia Litúrgica. A Assembleia, no final, confirma com um amém. Estamos de acordo. Assinamos. Amém. Assim seja. O que faz mais sentido, então, nesse sentido? Ajoelhar ou ficar em pé durante a narrativa? Muitos têm esta dúvida, não é? Então,
depende da tradição de cada local. Não é errado nem ficar ajoelhado ou nem ficar de pé, tá certo? Mas hoje, depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, que nos faz retornar para as fontes, ele parece sinalizar para nós fazer um sentido maior ficar de pé, tá certo? E olhem só, aqui existe uma teologia em cima dessa questão, mas que fique bem claro, que fique assim à vontade para vocês, se vocês preferirem ficar ajoelhados ou ficar de pé. Mas vejam, a posição dos ressuscitados em Cristo, a posição dos ressuscitados em Cristo é ficar de pé, né? Simboliza ficar de pé, com a liberdade e a dignidade de irmãos e irmãs de Jesus. Porém, ajoelhar-se significa estar em adoração, porque ali na Eucaristia, Jesus está presente de corpo, alma e divindade. Então temos essas duas visões. Quando se fica de pé, assume-se uma atitude vigorosa e disciplinada. É a atitude dos anunciadores da Boa Nova de Jesus, ficar de pé. Dos missionários do reino, prontos a receber e cumprir uma missão. É uma atitude de prontidão e disponibilidade, ficar de pé. E ficar de joelhos é uma atitude de adoração. Certo? Então, tem alguns que ainda têm o costume de ficar de joelhos. Não tem problema. Pergunte para o seu padre qual é o costume, qual é a orientação dele. Tá bom? Isso precisa de uma longa conscientização e formação, né? Para poder tomar consciência e assumir de fato, de coração, o ficar de joelho ou de pé. No partir o pão e reparti-lo fraternalmente, é um gesto humano e indispensável para estabelecer laços e nutrir a convivência, a comunhão de vida entre as pessoas, certo? Então nós temos o partir o pão ali no momento da liturgia eucarística. E o partir o pão é um símbolo, um ritual de fraternidade. E é um gesto indispensável para estabelecer laços e nutrir convivência. Lindo, isso é importante, né? E aí nós adentramos, a partir de olhar para o partir o pão, os ritos de comunhão, que tem a seguinte sequência, anotem aí: convite ao Pai Nosso, oração do Pai Nosso, oração pela paz e o abraço da paz. O abraço da paz está proibido por enquanto devido à pandemia. A fração do pão e o cordeiro de Deus, a comunhão e junto à comunhão o cântico, o momento de silêncio e a oração pós-comunhão. Certo? Então vamos ver cada um deles. A fração do pão é um gesto profético. O pão é partido e partilhado entre todos, expressando que em Cristo somos um só corpo. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Vamos fundamentar aqui Lucas 24, versículo 35. O ressuscitado foi reconhecido em que gesto? No gesto do repartir do pão. Ali nós reconhecemos Jesus Cristo ressuscitado, reconhecemos Jesus, né, no gesto do partir ou repartir o pão. Lindo isso, não é? E aqui eu quero chamar a atenção de cada um de vocês com relação à oração do Pai Nosso. Existe uma fundamentação teológica quando nós falamos assim: como é que nós devemos fazer, Padre, para abrir os nossos braços na hora da oração do Pai Nosso? Pode ser dessa forma? Pode. Pode ser dessa forma? Pode também, mas existe uma fundamentação teológica que afirma que desta forma, com as mãos abertas,
nós nos entregamos totalmente ao Pai. Né? Quando nós assim somos, por exemplo, eu nunca tive essa experiência ruim, né? Mas muitos tiveram. No assalto, mãos ao alto, como é que nós fazemos? Assim, para dizer, pode levar tudo, né? Então é nesse sentido que nós nos entregamos totalmente ao Pai. Olha ao Pai. Na oração do Pai Nosso, que é a oração que nos é ensinada por Jesus, nós nos entregamos totalmente ao Pai. Interessante isso, né? Não está nas instruções gerais do missal romano. Então, atenção, não está nas instruções gerais do missal romano. Mas construir essa teologia que também é válida, né? Numa reflexão, numa construção teológica. É bonito isso. Mas também pode ser assim, tá bom? O Cordeiro de Deus, ele faz parte, ali no momento da fração do pão, de uma das partes rígidas da Santa Missa. Não deve ser mudado. Ele deve seguir a letra que está ali presente no missal romano. Ou muito próxima da tradução na língua vernácula para nós, que é a língua portuguesa, que está ali no missal romano. Muito próximo. Nós não devemos e não podemos mudar, né, a letra do Cordeiro de Deus que se distancie daquele momento. É antilitúrgico, tá bom? O canto de comunhão. Vejam só. O canto de comunhão, ele deve ter uma comunhão com o Evangelho. Porque nós estamos comungando não só o corpo de Cristo, mas também a palavra. Porque existe uma comunhão, uma junção, né, entre a liturgia eucarística e a liturgia da palavra. O Evangelho, principalmente, e a Eucaristia que nós comungamos. Então, o adequado é que se cante um cântico que tenha a ver, no momento da comunhão, com o Evangelho proclamado no dia. Olha que lindo, né? Nós fazemos também comunhão neste momento com a liturgia da palavra, principalmente com o Evangelho proclamado no dia. Caso não haja nenhum cântico ou o Ministério de Música não consiga cantar, se cante ao menos um cântico que esteja em sintonia com o tempo litúrgico daquele momento. Tá certo? E é importante frisar que nós não podemos, assim, cantar um cântico de intimismo, que coloque ali o eu, né? Que é a primeira pessoa do singular, certo? Então, nós não podemos colocar o eu. Por quê? Porque a missa, primordialmente, ela é comunitária, como eu havia dito para vocês lá no primeiro encontro que nós tivemos. Certo? Quero saudar a Maria Veronilde Reis, lá de Badibacite, da paróquia São Sebastião. Seja bem-vinda, Maria. Deus te abençoe, tá bom? Um abraço ao Padre Alexandre em meu xará, da paróquia São Sebastião, de Badibacite, da Diocese de São José do Rio Preto. Também quero chamar a atenção de vocês sobre o momento de silêncio sagrado e orante após a comunhão, antes da oração pós-comunhão, que faz parte da oração eucológica menor que está presente no missal romano. Não é adequado cantar um cântico de ação de graças. Na verdade, não existe o cântico de ação de graças, certo? Se orienta pelos liturgistas que se faça um momento de silêncio orante neste momento aí que nós temos a pós-comunhão, antes de fazer a oração pós-comunhão. O momento de silêncio ele é litúrgico e é parte constituinte da missa, mesmo que não esteja ali escrito na instrução geral do missal romano, nós podemos considerar como uma parte da missa, tá bom? Isso é importante nós fazermos então este momento de silêncio. E agora nós chegamos aos ritos finais da missa. E quero aqui fundamentar biblicamente a partir de Lucas, capítulo 24, versículo 33.
naquela mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém. Tem um significado profundo dentro do episódio dos discípulos de Emaús, né? Com relação aos ritos finais, que são interessantes, importantíssimos para a nossa dimensão da missionariedade, dimensão da missionariedade. Esta é a conclusão da celebração eucarística, que se dá com os ritos finais. Neles, nós temos os avisos, se for o caso, não é obrigatório. Nós colocamos os avisos nos ritos finais, mas lembro a vocês que não é obrigatório. As homenagens, né, em algumas missas, por exemplo, de posse, né, do novo pároco, de apresentação do novo administrador paroquial ou do novo vigário paroquial, né? Não é obrigatório também. Cuidado com as homenagens, porque às vezes nós exageramos nessas homenagens. Elas devem ser austeras, rápidas, objetivas. Os avisos, a mesma coisa, rápidos e objetivos. Não é uma outra homilia, né? Não podem ser cansativos, tá? A bênção final, que é a constituição obrigatória dos ritos finais, e o envio, que também é chamado de despedida, que é próprio do diácono, caso houver. Na ausência dele, o padre ou o bispo é quem preside a Santa Missa. Sem frufru, diáconos, bispos, né, com todo respeito, os senhores bispos, né, sem fazer outra homilia, que seja uma despedida, um envio objetivo, tá certo? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E nós temos alguns modelos também próprios no nosso missal romano, tá certo? Os ritos finais conduzem para a missão, por isso eu disse para vocês sobre a dimensão da missionariedade. A finalidade dos ritos finais é que os fiéis dispersos, portanto, o cântico final, na verdade, se chama cântico de dispersão, dispersos na sociedade e imersos nas atividades cotidianas, deem bom testemunho do ressuscitado. Olha que legal! Manifestando com uma vida justa e santa a participação no mistério pascal de Cristo, realizada mediante a escuta da palavra e a comunhão eucarística. Então, a missão de dar testemunho da boa notícia da Santa Missa que nós celebramos no nosso dia a dia, né? Dispersos na sociedade e imersos nas atividades, mas não separados da nossa espiritualidade. Reunidos, nós celebramos a memória do mistério pascal de Cristo, que nos torna um corpo comunitário, ressuscitado e todo ministerial de servidores. Unidos a Cristo, somos enviados em missão, neste momento dos ritos finais, para ser no mundo portadores e agentes da boa notícia do amor, da boa nova do amor, da solidariedade, da justiça, da paz, da transformação pascal da vida e da história, aliança entre todos os povos e culturas. Os avisos, na perspectiva da missão e da ação comunitária, têm grande importância, mas sem exageros, como eu já disse para vocês. Quem deve fazer os avisos e como devem ser feitos os avisos? Aqui vai uma sugestão apenas, tá? Não é uma regra, é sugestão. Devem ser feitos com muita clareza e objetividade, motivando a comunidade, então que seja motivacional, a partir das várias tarefas, como engajamento na missão e nas atividades pastorais de cada comunidade. A bênção final, ela deve ser em nome da Trindade Santa. Expressa que a celebração se prolonga na vida cotidiana, tem em todas as suas dimensões, seja pessoal, familiar, social e política, né?
Então, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este é o sinal, né, dado pelo padre e pelo diácono. O bispo dá a bênção a partir de 3 cruzes, certo? Invocando mesmo a Santíssima Trindade. E veja, e simboliza, significa que expressa ali que a celebração se prolonga, a missa se prolonga, ela não termina na vida cotidiana em todas as nossas dimensões. Lembrando, pessoal, familiar, social e política, tá? Nesse sentido, supõe a integralidade da pessoa dos fiéis, ok? Somos abençoados pelos ministros ordenados e ordinários, né? Os sacerdotes, sejam padres e bispos, ou bispos e os diáconos, para sermos uma bênção, uma boa nova para todas as pessoas com quem a gente convive no nosso dia a dia. A bênção final se traduz na garantia de que o Senhor estará sempre conosco. A bênção propriamente dita foi a própria celebração da Eucaristia. Não é ali a bênção final. A bênção final apenas tem um significado. Mas a bênção em si é a Santa Missa, né? Como um todo. A bênção final está associada à celebração e em conformidade aos diferentes tempos do ano litúrgico, que exprime a graça que se alcançou na celebração eucarística. As bênçãos solenes que nós temos, por exemplo, no Missal Romano, são compostas por 3 invocações, sempre por 3 invocações, as quais a Assembleia adere com o Amém. Sempre assim, nos dirigindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, certo? Com a imposição das mãos do sacerdote presidente. E quando às vezes tem um padre ou um bispo que preside outros padres ou outros bispos, né? Todos impõem as mãos pelo convite do padre ou do bispo presidente, tá? Pela bênção nós somos abençoados para sermos uma bênção, uma boa nova a todos, como eu já disse. E qual é a nossa resposta? Ide em paz. A partir do ide em paz que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Mas não é um graças a Deus, né? Que assim, eba, a missa terminou. Não é isso, certo? Não é isso. Mas é uma resposta do ide em paz que tradicionalmente nós pegamos de São João Crisóstomo, né? Que falava sobre a questão do significado do ide em paz, que são palavras finais de despedida, segundo São João Crisóstomo. Devem ressaltar que a graça do Senhor nos acompanha no dia a dia e nos ajuda a realizar, como nossa vida, um culto agradável ao Senhor, a tornar a nossa vida, o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia, como um culto agradável ao Senhor. Essas palavras finais podem estar relacionadas com o Evangelho do dia também. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? Então a gente pode agregar, né? Seja o padre, o bispo, o diácono, ao Evangelho do dia, fazendo uma ponte, né? Uma comunhão, né? Que a alegria do Senhor seja a vossa força, de em paz o Senhor vos acompanhe, né? E assim por diante, tá bom? Por fim, queridos irmãos e irmãs, podemos fazer as nossas considerações finais dessas 3 formações que nós tivemos, momentos formativos permanentes, catequese permanente. Liturgia é missão, podemos afirmar. A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo aspecto. Ao mesmo tempo que é uma boa notícia, também é um envio e missão. Depois podemos concluir que a liturgia só será plenamente missionária se for plenamente experiência densa e transformadora de Cristo ressuscitado. A exemplo das primeiras comunidades, na igreja primitiva, que a cada dia viam o número de fiéis crescer
porque dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos do templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, conforme nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. E aí nós temos algumas referências bibliográficas aqui, como a obra do Casel, que tem como título Mistério do Culto no Cristianismo, das edições Loyola, se vocês quiserem marcar aí, né? O Mistério do Culto no Cristianismo, do Casel. Também da Ione Buist, O Espírito Canta em Nós, nas edições da CNBB de 2007, Mutirão, Subsídios para a Formação Litúrgica, em Liturgia em Mutirão. Também o documento 47 da CNBB, Animação da Vida Litúrgica na Igreja, ou no Brasil, né? O livro chamado Liturgia Judaica, Fontes, Estrutura, Orações e Festas, do de Sante, da Carmine de Sante, da Paulus, editora. Também o livro chamado Sinais do Mistério de Cristo, Teologia Litúrgica dos Sacramentos, Espiritualidade e Ano Litúrgico, do Salvatore Marsili, traduzido por José Afonso Beraldi da Silva, das Paulinas, tá certo? Também a Liturgia da Igreja, Teologia, História, Espiritualidade e Pastoral, da Julina Lopes Martim, também das Paulinas. O documento áureo da liturgia na Igreja, dos documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, Sacrosanto Concilium, da editora Paulus. Também Catequese Litúrgica, a Missa Explicada, de Guilhermo Micheletti, da editora Ave Maria, de 2009. O livro Viver a Ritualidade Litúrgica como Momento Histórico da Salvação, Participação Litúrgica segundo a Sacrosanto Concilium, das Paulinas, muito bom também, do padre Valeriano Santos Costa, foi meu professor e um dos orientadores da minha dissertação no curso de pós-graduação, lá da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, agregada à PUC de São Paulo, né, no mestrado, padre Valeriano Santos Costa, que foi diretor dessa mesma Faculdade de Teologia. Ainda do padre Valeriano Santos Costa, a segunda edição do livro Celebrar a Eucaristia, Tempo de Restaurar a Vida das Paulinas também, né? Vocês podem ver depois, ou rever, o nosso vídeo, que ficará aqui na página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, e também lá no YouTube desta mesma paróquia, e anotar os livros para enriquecer aí, de repente, a bibliografia ou a biblioteca pessoal de cada um de vocês, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Nós aqui encerramos a primeira etapa de catequese permanente ou de formação permanente na nossa paróquia São Francisco de Assis. Também estendi a Catedral de São José do Rio Preto e a Pastoral Litúrgica Diocesana, da qual sou assessor diocesano, tanto que muitos irmãos e irmãs aí, agentes das pastorais litúrgicas das diversas paróquias de nossa diocese, estão nos acompanhando, né? Então, agradeço. Ficará este vídeo gravado, né? Como os outros encontros também, são 3 encontros para a formação sobre a celebração eucarística, e também no YouTube. Lembro que depois de amanhã, no sábado, às 10 horas da manhã, temos o nosso encontro marcado aqui pela página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, correto? E nós vamos então inaugurar uma nova etapa de formação permanente sobre a Semana Santa,
a partir do domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não percam, tá bom? E no decorrer da Semana Santa teremos também formação dos outros dias da Semana Santa. Um grande beijo a todos vocês, um grande abraço, né? A minha gratidão mais uma vez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, de São José, São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz na presença do Senhor, aí na casa de vocês, Igreja Doméstica. Um grande abraço mais uma vez a todos vocês. Olá, Odete, Inácio, da paróquia São Sebastião, lá de Altair, minha cidade natal. Um grande abraço a todos vocês, viu? Catequista aí em Altair.